Olá, queridos irmãos e irmãs. Neste domingo nós temos uma festa grande a ser celebrada. É a solenidade de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, a rainha e padroeira do Brasil. E o evangelho que nos é proposto é João capítulo 2, versículos de 1 a 11. Vamos então começar a nossa meditação. E o tema que eu escolhi é Jesus restituiu amor e alegria ao mundo, juntamente com sua mãe Maria, é claro. Os evangelhos não foram escritos para serem lidos pelo povo. Por quê? Porque a grande maioria das pessoas, naquele tempo de Cristo, era analfabeta. Os evangelhos são obras literárias, teológicas e espirituais, muito complexas, densas, ricas de significados e foram enviadas a uma comunidade onde o leitor, ou seja, o teólogo daquela comunidade, não se limitava a lê-lo para os outros, mas interpretava-o. Isso é interessante saber. E para interpretá-lo, ele seguia aquelas chaves de leitura, aquelas indicações que o evangelista, o autor, colocava no texto. É isso que tentamos fazer. Fazer florescer a passagem de hoje, capítulo 2 do Evangelho de João, os 11 primeiros versículos, conhecidos como as bodas de Caná. Faremos esse texto florescer e veremos o que o evangelista quer nos dizer. Comecemos lendo a primeira parte do versículo 1 do capítulo 2 de João, que você já vê aí na sua tela. Naquele tempo, houve um casamento em Caná da Galileia. Vejamos imediatamente a primeira indicação que o evangelista nos apresenta. No lecionário da CNBB não comparece, porém, a expressão inicial, terceiro dia. Essa indicação de tempo, para um judeu da época, lembrava imediatamente o dia da aliança, o dia em que Deus deu a Moisés no Sinai a aliança com o seu povo. Então o evangelista quer dizer, atentos, toda essa passagem que eu passo a narrar agora está na chave da aliança com Deus. São as bodas. Essa aliança de Deus nos profetas foi representada por meio de um casamento. Deus era o noivo e o povo Israel a noiva. Prossigamos, lendo agora a segunda parte do versículo 1 do capítulo 2 de João. A mãe de Jesus estava presente. Também nesta passagem, todos os personagens são anônimos. Quando um personagem é anônimo, como já ouvimos em outras partes do Evangelho, significa que ele é um personagem representativo. A única pessoa que tem um nome nesta passagem do Evangelho deste domingo é Jesus. Prossigamos, lendo agora os versículos de 2 a 3a. Também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Como o vinho veio a faltar, veja só, na cerimônia de casamento, o momento culminante é quando o noivo e a noiva bebem de uma única taça de vinho. O vinho representa o amor. O amor. Bem, aqui está um matrimônio onde falta o elemento mais importante, o vinho. Vejam só vocês. Prossigamos, lendo a segunda parte do versículo 3 do capítulo 2 de João. A mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. A mãe de Jesus, que também pertencia ao casamento, não diz, como seria de esperar, não temos vinho, mas diz, eles não têm vinho. Eles. A mãe de Jesus representa aqui aquele Israel fiel que sempre guardou este amor com Deus. E a resposta de Jesus pode parecer estranha, até mesmo rude, se pensarmos que é dirigida por um filho à sua mãe. Vejamos, capítulo 2 de João, versículo 4. Jesus respondeu-lhe, mulher, por que dizes isto a mim? Minha hora ainda não chegou. Mas aqui também vemos o que o evangelista quer expressar. Mulher, que é como Jesus chamou a sua mãe, significa esposa, mulher casada, senhora. Há 3 personagens femininas a quem Jesus se dirige neste evangelho com esta denominação, mulher. Elas são as imagens das esposas de Deus. Portanto, a mãe de Jesus representa a esposa fiel do Antigo Testamento. A outra personagem feminina a quem Jesus se dirigirá, chamando-a de mulher, isto é, esposa, mulher casada, é a mulher samaritana, isto é, o Israel adúltero, que o marido reconquista com uma oferta ainda maior de amor.
E, finalmente, neste evangelho, a última pessoa a quem Jesus se dirige chamando-a de mulher será Maria de Magdala, Maria Madalena, que representa a esposa da nova aliança. Então Jesus, lembrando sua característica de noiva fiel, diz: o que você quer de mim? Isto é, vejam bem, o que isso nos importa? Ele pergunta à sua mãe. A mãe de Jesus acredita que o Messias vai anunciar uma nova vida às antigas instituições. Mas Jesus não veio para dar nova vida às velhas instituições, mas para formular uma nova que veremos agora. Olha o que está no versículo 5. Sua mãe disse aos que estavam servindo: fazei o que ele vos disser. Então Jesus diz: não nos importamos com isso. Mas sua mãe disse aos que estavam servindo. O termo empregado pela mãe de Jesus é diáconos, isto é, aqueles que livremente, voluntariamente, por amor, se colocam a serviço. E aqui o evangelista coloca na boca da mãe o que no livro do Êxodo o povo respondeu a Moisés aos pés do Monte Sinai. Quanto o Senhor disse, nós o faremos, como está em Êxodo capítulo 19, versículo 8. Assim Maria vê em Jesus o novo legislador, o novo Moisés, que deve ser ouvido. Em seguida, a descrição vai para o ambiente. Vejamos o versículo 6 do capítulo 2 de João. Estavam 6 talhas de pedra colocadas aí para a purificação que os judeus costumam fazer. Em cada uma delas cabiam mais ou menos 100 litros. Não eram ânforas, talhas de barro, como os pintores às vezes nos mostram nas representações desta parábola, ou dessa cena, melhor dizendo, mas 6 ânforas de pedra, portanto grandes e inamovíveis, feitas de pedra como as tábuas da lei. Para que serviam? Para a purificação ritual dos judeus. Portanto, neste ambiente familiar, existem essas ânforas que devem conter 600 litros de água para a purificação. É por isso que eles não têm vinho. Uma religião que inculca um sentimento de culpa, de indignidade, que faz o ser humano sentir sempre a necessidade de pedir perdão, de purificar-se, sempre se sentindo impuro, é uma religião que impede de descobrir e aceitar o amor de Deus. Por isso, há a necessidade de purificação. Vejam só. Vejamos agora os capítulos de 7 a 8. Os versículos, de 7 a 8. Jesus disse aos que estavam servindo: enchei as talhas de água, e encheram-nas até a boca. Jesus disse: agora, tirai e levai ao mestre-sala. E eles levaram. Havia um responsável. Essas festividades de casamento duravam dias, às vezes até uma semana. E havia um responsável que tinha que dar atenção à organização, para que não faltasse comida e principalmente vinho durante a festa. No entanto, esse responsável não cuida disso. Aqui ele representa os líderes religiosos que não se ocupam e não se importam que as pessoas não tenham esse relacionamento com Deus, já que vinho significa amor. Eles não ligam se o povo tem esse relacionamento de amor ou não para com Deus. Os responsáveis religiosos de Israel. Vejam só. No versículo 9 agora do capítulo 2, a gente lê: o mestre-sala experimentou a água que se tinha transformado em vinho. Ele não sabia de onde vinha, mas os que estavam servindo sabiam, pois eram eles que tinham tirado a água. As ânforas nunca conterão o vinho de Jesus, mas a água se torna vinho quando é derramada das ânforas. Vejam só. Portanto, as ânforas jamais contêm o vinho de Jesus, mas contêm água. Mas vamos entender primeiramente o que essa mudança significa. É a nova aliança que Jesus nos propõe. Uma nova relação com Deus. Não mais baseada na obediência à lei, mas que sempre nos faz sentir indignos e impuros, mas na aceitação do seu amor. Com Jesus, o amor de Deus não é mais concedido pelos méritos das pessoas, apenas para aquelas que o merecem, mas pelas necessidades. Portanto, é concedido a todos.
Venhamos agora o versículo 10. O mestre Sala chamou então o noivo e lhe disse: todo mundo serve primeiro o vinho melhor, e quando os convidados já estão embriagados, serve o vinho menos bom. Mas tu guardaste o vinho melhor até agora. É normal, em uma refeição que dura várias horas ou mesmo vários dias, serve-se primeiro o bom vinho e depois o pior. Para as autoridades, o vinho novo pertence ao passado. As autoridades são incapazes de compreender que o belo e o bom ainda estão por vir. Leamos agora o versículo 11. Este foi o início dos sinais de Jesus. Ele o realizou em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e seus discípulos creram nele. No final deste episódio, o evangelista está nos dizendo: cuidado, não estou contando uma historinha, mas algo mais profundo. É a única vez em que está escrito que Jesus manifestou sua glória. Não se diz isso quando Jesus ressuscita Lázaro, que está morto há 4 dias. Mas aqui o evangelista nos diz: atenção, esta não é uma história de água transformada em vinho para convidados que já estão embriagados, mas nos fala sobre a mudança da aliança. Não existe mais a necessidade de se purificar para acolher o amor de Deus, mas simplesmente deve-se acolher o amor de Deus, que é o que purifica o ser humano. Olha só que mudança radical. Faço eu agora, Padre Thelma, as minhas considerações pessoais e eu escolho como uma epígrafe para iniciar as minhas explicações, a minha exposição, um belíssimo texto de São João Paulo II, que foi Papa da Igreja. Diz São João Paulo II: permanecei na escola de Maria, escutai a sua voz, segui os seus exemplos, como ouvimos no Evangelho. Ela nos orienta para Jesus: fazei o que ele vos disser. E como outrora em Caná da Galileia, encaminha ao Filho as dificuldades dos homens, obtendo dele as graças desejadas. Belíssimas palavras de São João Paulo II. Na festa de hoje, queridos irmãos e irmãs, celebramos não tanto a Imaculada Conceição de Maria, que tem a sua festa no dia 8 de dezembro, mas o fato dela ser a padroeira, mediadora e protetora de nosso país, bem como, é claro, de toda a humanidade. Como sempre ocorre na maioria dos países, Nossa Senhora, no Brasil, também se manifesta aos mais pobres e humildes. A sua imagem foi colhida do Rio Paraíba na segunda quinzena de outubro de 1717, por 3 pescadores conhecidos pelos nomes de Felipe Pedrosa, Domingos Garcia e João Alves. A imagem, aliás, estava escurecida, fazendo Nossa Senhora se identificar com as pessoas negras que eram escravizadas no Brasil naquela época. A devoção começou com a ereção de um pequeno oratório. Em 1745 foi construída a primeira capela dedicada a acolher essa imagem encontrada no Rio Paraíba, interior do estado de São Paulo. O primeiro templo dedicado a Nossa Senhora da Conceição Aparecida foi concluído em 1888. Finalmente, em 16 de julho de 1930, o Papa Pio XI proclamou Nossa Senhora Aparecida padroeira do Brasil. É importante ressaltar que Maria, na vida de Jesus, foi aquela que percebeu a novidade e força da proposta de seu filho. Ele não veio para reformar uma religião que não tinha mais vinho, ou seja, não tinha mais sabor, alegria, entusiasmo. Uma religião fria como aquelas 6 talhas de pedra, representando as 6 grandes festas religiosas de Israel e as antigas tábuas da lei. A novidade trazida por seu filho exigia um vinho novo, uma nova atitude. Por isso, ela nos diz ainda hoje: fazei o que ele vos disser. O nosso povo se identifica muito facilmente com Nossa Senhora Aparecida. Que essa devoção faça-nos perceber que Maria sempre esteve próxima ao projeto de Jesus, a instauração do reino de Deus nesta terra. Portanto, a espiritualidade mariana deve ser, como destacou bem José Bortolini, um biblista brasileiro,
uma espiritualidade de resistência, ancorada na confiança em Deus, em vista da solidariedade com o povo. Ao chamá-la de rainha, mediadora nossa junto a Deus, nós relativizamos os chefes e governantes deste mundo, os quais, em sua maioria, são insensíveis às dores, aos problemas e necessidades do povo mais humilde e pobre. A sensibilidade e preocupação de Maria com a falta de vinho provocou o início da atuação de Jesus, seu Filho, neste mundo. Que Maria nos provoque e nos desinstale de toda posição comodista e egoísta que não nos deixa fazer algo para que este mundo seja, de fato, o reino de Deus. Concluindo a nossa meditação sobre o Evangelho desta grande festa de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, eu tomo um belo cântico que nós já conhecemos muito bem. Eu vou recitá-lo e você pode recitá-lo juntamente comigo, pois já está aparecendo aí também na sua tela. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. Dai-nos a bênção, Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. Sob este manto azul do céu, guardai-nos sempre no amor de Deus. Eu me consagro ao vosso amor, ó Mãe querida do Salvador. Sois nossa vida, sois nossa luz, ó Mãe querida do meu Jesus. Por isso, volta agora ao refrão. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. Que a Rainha e Padroeira do Brasil abençoe todos nós, a você de modo especial. Muito obrigado pela sua atenção. Até uma próxima.